O STF retoma amanhã, quarta-feira, 23 de agosto, o julgamento que discute se é crime o porte de drogas para consumo próprio. O placar está em 4-0 pela liberação do porte de maconha para consumo pessoal. O julgamento começou em agosto de 2015 com voto do relator ministro Gilmar Mendes. Depois, o ministro Edson Fachin pediu vista. Em setembro daquele ano, Fachin apresentou seu voto. Luiz Roberto Barroso também votou na mesma sessão. Mas o então ministro Teori Zavascki pediu vista. Ele morreu em janeiro de 2017 e Alexandre de Moraes assumiu sua cadeira no Supremo. No último dia 2, Moraes também votou a favor da descriminalização do porte de maconha. O julgamento foi suspenso a pedido do relator Gilmar Mendes, que quis reavaliar os votos apresentados por colegas até então. 15 dias depois, em 17 de agosto, houve uma sessão no Senado Federal sobre a descriminalização do porte de drogas. Nela, o doutor Ronaldo Laranjeira, médico psiquiatra associado da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, professor titular da Unifesp e PhD pela Universidade de Londres, criticou os votos dos ministros do STF, contaminados, segundo ele, pelo ativismo de setores da mídia. Vamos assistir a um trecho. A minha interpretação básica sobre esse debate é que existem dois movimentos. Você tem os ativistas que defendem a legalização das drogas. E os ativistas são legítimos, são os principais jornais do país, Folha de São Paulo, o Globo, a própria Rede Globo, a mídia na internet. Você tem um grande segmento da sociedade, grande, mas bastante minoritário, que defende a legalização das drogas. E esse ativismo pela legalização, no meu julgamento, contaminou o Supremo Tribunal Federal. Eu, como um professor já com anos, me deu o trabalho de ler os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É tecnicamente inqualificável. Eu, por ter PhD em psiquiatria pela Universidade de Londres, eu me sinto envergonhado que as nossas leis sejam baseadas nas pesquisas mencionadas nesses votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que, do meu modo de ver, está dentro de um ativismo que está absolutamente em descompasso com as famílias do Brasil e com a própria ciência. Hoje, no Papo Antagonista, ele mesmo, o doutor Ronaldo Laranjeira, é nosso convidado para conversar sobre o que está em jogo no julgamento de amanhã no STF. Ele que trabalha há 40 anos na área de dependência química. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, Felipe. É um prazer, um privilégio para mim estar aqui num programa que eu admiro bastante, discutindo um problema complexo, né? Quer dizer, complexo a ponto do próprio Senado Federal estar se opondo, né? Na quinta-feira passada eu estive presente lá nessa reunião do Supremo Tribunal, no Senado Federal, e que realmente o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acha que seria uma intromissão inadequada discutir esse assunto tão complexo e que impacta um mercado difícil de se prever, né? Que é o mercado de drogas ilícitas, né? E você, através de uma determinação, uma mudança de uma lei que o Supremo está já com 4 votos já a favor, né? Se tudo continuar assim, o Supremo muda a interpretação de uma lei que é uma das leis que foram mais discutidas dos últimos 20 anos no Congresso, né? É uma lei que foi discutida na Câmara Federal, com audiências públicas em praticamente todas as capitais do Brasil. Foram mais de uma centena de audiências públicas. A Câmara passou pela Comissão de Justiça da Câmara, foi votado 2 vezes na Câmara, foi para o Senado, passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e os senadores votaram praticamente unanimemente que essa é a lei, a interpretação de que o porte de drogas ele seria considerado um crime, não um crime de privação de liberdade. Não existe usuários
de maconha ou de qualquer outra droga que estejam presos nas prisões brasileiras. Isso também é uma mitologia, né? Se você vê aqui na própria Cracolândia, você tem centenas de pessoas que consumindo drogas na Cracolândia e ninguém é preso pelo fato de estar consumindo drogas, né? Então, não, e mesmo ninguém vai ser preso pelo aporte de alguma quantidade de maconha. O problema é que os próprios senadores estão muito avessos a essa, numa canetada, poder transformar, né, a forma como toda uma sociedade está lidando com várias substâncias, porque a lei ela não é específica para a maconha. Os votos, somente o voto do ministro Barroso, caminha na direção de quantificar pesos em relação à maconha, mas próprios votos dos ministros eles são muito incongruentes em vários aspectos, do meu ponto de vista, porque o mercado ilícito, o mercado da maconha tem uma lógica, o mercado das drogas das outras drogas tem outro, especialmente no caso da maconha, era um mercado muito dinâmico, né? E eu cheguei a comentar esse fato na minha apresentação no Senado, porque se a gente vê na década de 70, só existia uma forma de maconha, que era o cigarro de maconha com uma baixa concentração de maconha. E hoje em dia você tem desde o skunk, que é uma forma de maconha mais de concentração 20 vezes maior do que os cigarrinhos de maconha na década de 70, e até o cigarro eletrônico, que tem uma concentração de 90%. Então, é um mercado complexo, dinâmico, e quem domina esse mercado é o crime organizado, né? Então, no meu ponto de vista, se prevalecer a ideia desses 4 votos do Supremo Tribunal Federal, nós estaremos, de fato, legalizando o pequeno porte de drogas, o pequeno comércio, o pequeno tráfico de drogas, quando as evidências mostram que a maioria do tráfico é feito em pequenas quantidades, né? Essa coisa do Pablo Escobar ganhar ou transportar centenas de quilos de cocaína ou de drogas, isso existe, é lógico que existe, e você precisa ter controles em relação a isso. Mas no dia a dia, o crime organizado, e a gente não pode esquecer que os pequenos traficantes eles estão conectados a alguma rede de tráfico, ele não cai do céu, né? Ele tem uma conexão com o grande tráfico, né? É essa complexidade, desculpa me alongar, mas é essa complexidade que esses votos dos ministros falham de ver e falham de dar uma resposta para a sociedade, né? Pois é, só lembrando aqui para contextualizar, o Rodrigo Pacheco é o presidente do Senado, ele deu aquela declaração de que o Supremo Tribunal Federal estava invadindo a competência do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, portanto, nós comentamos isso aqui, aliás, concordamos com ele nesse ponto, embora, claro, nós tenhamos feito uma crítica de que muitas vezes se diz isso, mas não se faz nada a respeito, quer dizer, o Congresso não dá uma peitada institucional, evidentemente, no Supremo Tribunal Federal. Então se faz uma média ali com os parlamentares, mas a gente não vê uma reação. Quando houve princípio de reação contra ministro do STF, a gente sabe que tudo foi barrado, como no caso da própria CPI da Lava Toga. Agora, doutor, o senhor chamou de tecnicamente inqualificável, de vergonha, os votos dos ministros. O senhor estava falando aí a respeito de quantidade. Se a gente pegar o voto do ministro Alexandre de Moraes, que entrou na vaga do Teori Zavascki, que tinha pedido vista, ele decidiu ali arbitrariamente, me parece, que 60 gramas de maconha poderiam ser usados para consumo pessoal. Quer dizer, o sujeito que for encontrado pela polícia, parado pela polícia e tiver ali 60 gramas, é como se tivesse tudo bem, ele não tivesse cometendo crime algum. E pelo que o senhor está dizendo, e sempre foi um argumento nesse debate, eu inclusive sempre apontei isso, o traficante vai transportar, portanto, até 60 gramas, e se ele for pego, ele vai dizer que está transportando aquela quantidade para consumo pessoal, logo não vai incorrer num crime.
Esse é um dos pontos que me parece que o senhor está colocando, e eu vi no seu discurso no Senado Federal que o senhor apontou. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco o que o senhor pensa a respeito disso e quais seriam outros pontos desses votos que fez o senhor dizer que sente vergonha. Se você quantificar, né, por exemplo, 60 gramas de maconha, né? De que maconha nós estamos falando, né? A gente está acostumado com essa maconha na década de 60, 70, que tinha uma concentração de THC, que é o princípio ativo da maconha, ao redor de 1%, 2%, 3%, né? Então, farmacologicamente, era uma maconha ainda muito fraca. Mas quando você vê, por exemplo, você tem formas de maconha como o skunk, né, que é 20% de THC, que é um outro tipo de droga, né? Então, como é que você quantifica isso? Se alguém tiver com 60 gramas de skunk para falar que é para consumo pessoal, é ingênuo, né? No meu modo de ver, é ingênuo em termos da complexidade do mercado da droga. O mercado de drogas ele é muito dinâmico, né? E você vê, eu dar um exemplo, nos Estados Unidos, né, que está tendo uma epidemia de opiáceo lá nos últimos 15 anos, né? E é uma epidemia matando aí 700 mil americanos ao longo desses últimos 12, 15 anos, né? Mais ou menos o que morreu aqui no Brasil na pandemia, né? Isso está evoluindo. Agora surgiu uma nova associação que se coloca na droga lá dos opiáceos, do fentanil, que está matando mais ainda, né? Que é uma droga que é usada em sedação de cavalos. Então, é só para ter essa complexidade, adicionar que, infelizmente, o mercado, o crime organizado, ele é muito antenado, né? Algumas inovações, entre aspas, do produto drogas, né? Nos Estados Unidos, isso está custando a vida de milhares de americanos, né? E aqui no Brasil nós vamos ver isso também, né? À medida que hoje em dia aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, as pessoas que têm mais recursos usam um tipo de maconha muito mais forte, a ponto até de chegar no cigarro eletrônico de maconha, né? Então o Supremo querer ingenuamente, né? A melhor descrição, a mais benigna, né? Assim, a mais benevolente comentário que eu faria a esse voto é de uma ingenuidade, né? Porque não entender, né, essa complexidade do mercado da droga, e você vai ser risível historicamente se colocarem esse limite aí de 60 gramas que o ministro Alexandre de Moraes colocou. Na evolução da história da produção e do mercado, né, de maconha, mas das drogas, de uma maneira geral, vai ser um fator assim, de risível mesmo, de ver que alguém escreveu uma bobagem dessa, né? Doutor Carlos Graeb está aqui no estúdio também, tem uma pergunta para o senhor. A gente sabe que esse tema é amplo e a gente quer abordá-lo em vários aspectos. Diga, Graeb. Salve, Felipe. Boa noite, doutor Ronaldo Laranjeira, tudo bem? Tudo bem, Gabi. A minha pergunta, eu não estou querendo ser advogado do diabo e, na verdade, eu concordo integralmente com o que o senhor disse até agora. Mas no trecho que o Felipe mostrou, antes da gente começar o programa, da sua participação na audiência lá no Congresso, o senhor fala que existe, né, um certo ativismo em relação à liberação. Mas também me parece que existe um ativismo que quer bloquear qualquer espécie de discussão sobre drogas de outro lado, né? Também existe um outro tipo de ativismo. Eu me lembro, por exemplo, do deputado Osmar Dias dizendo que se a Anvisa liberasse o plantio de maconha no Brasil para pesquisa medicinal, o órgão poderia até ser fechado, porque seria uma afronta à opinião do governo e tudo mais, né? Então não é uma discussão que está espremida demais entre visões que são simplistas. Só um segundo, doutor, é só para confirmar, tá, Graeb? É Osmar Dias ou Osmar Terra? Porque tem dois.
Perdão, Osmar Terra, obrigado. Que é mais ativo nesse debate. Não, só... Perdão. Porque o Graeb, de vez em quando, ele mistura nomes e sobrenomes aqui no programa, e eu acho divertidíssimo. Ele compõe novas pessoas que às vezes tem tudo a ver. Mas só para separar, então, esse é o Osmar Terra. Diga, é o Osmar Terra que eu queria mencionar mesmo. Não, o Osmar Terra ele é um deputado do Rio Grande do Sul que está ativo aí há mais de 25 anos lá no Congresso Nacional, nesse debate, e participa e teve aí um destaque também na época da pandemia. Né? Não, assim, a gente chama atenção para o ativismo porque a mudança que ocorreu nos Estados Unidos, se você for ver, nos últimos 20 anos, foi uma mudança muito programada, pensada, planejada e financiada, né, por grupos que têm interesse nisso. Né? Você vai ver, há 25 anos atrás, a maconha nos Estados Unidos era considerada a erva do diabo e nem se discutia a legalização. Mas aí, a partir da Califórnia, né, e grupos como o George Soros, né, ele financiou grupos, esses dados não vêm da minha cabeça, vêm de estudo, de fontes de recursos desses grupos mais organizados. Sim. Começou desde o plebiscito de flexibilizando as leis lá na Califórnia e que hoje em dia tem mais de 12 estados americanos, o número me foge, que literalmente legalizaram o processo da venda, produção, venda e distribuição da maconha. Então, você tem um grupo, né, um lobby, no meu modo de ver, é legítimo, né, que você defende essa visão de sociedade e acabou prevalecendo nos Estados Unidos e no Canadá, que são os dois grandes mercados de maconha, no caso. Né? Então, assim, isso não acontece espontaneamente, né? Isso aconteceu de uma forma estruturada. Eu acho que no Brasil não é diferente. Você tem grupos que continuam sendo com muito menos vigor financeiro, né, como teve nos Estados Unidos, que foram literalmente milhões e milhões de dólares. Mas tem grupos que são financiados aí por essa via. Que eu sinceramente, eu não acho isso muito... Não acho... É o fato da vida, né? Né, que tenham grupos que vão financiar a sua visão de mundo. Né? Então, acaba tendo... Isso não vem por acaso, né? Não é o usuário de maconha que vai fazendo um lobby para legalizar a maconha. São grupos bem mais organizados e com mais financiamento. E, obviamente, aí o debate fica meio polarizado, porque os grupos de saúde, no qual eu me incluo, né, você acaba tendo que polarizar o debate, um debate que eu sei que é mais complexo, né, e mais sutil, mas acaba o grupo de saúde, né, o grupo das famílias, que são muito pouco ouvidos, né, se a gente for ver, né, como eu falei, a maioria da população brasileira ela é contra a legalização, mas pelo tipo de ideias que são transmitidas pelos vários meios de comunicação, eu citei alguns, mas vários meios de comunicação, é que como se todo mundo no Brasil apoiasse a legalização das drogas, o que isso não é verdade. Então, você tem esse ativismo mais ativo, são grupos vocais, né, e articulados e que defendem a ideia de liberdade de uso, são ideias que têm um grande apelo, né, para vários grupos sociais importantes no Brasil. Mas se você for ver, se você tivesse um plebiscito, como teve no processo americano, teve vários plebiscitos da Califórnia e vários estados que votaram a favor de algum tipo de legalização para a maconha, foram votos estaduais. Tanto que a lei federal nos Estados Unidos ela ainda proíbe o uso da maconha. São os estados que têm mais autonomia nos Estados Unidos é que botaram a legalização de fato e a organização do mercado de lojas de distribuição, de plantação. Então, teve uma lógica que durou mais de 20 anos. Né? E aqui no Brasil acaba não tendo assim, um processo organizado e que a sociedade possa se posicionar de uma forma um pouco mais racional. Fica debate.
E o setor saúde, né, no qual realmente eu falo que eu me incluo, nós não temos recursos, né? Eu sou psiquiatra, sou professor, o salário de professor federal, eu faço isso do tempo livre e não sou financiado por nenhum tipo de interesse, né? E mesmo vários desses atores que acabam tendo um pouco mais de voz no grupo oposto à legalização, então acaba sendo um debate desigual. E eu tive essa oportunidade de anos e anos de falar com vários jornalistas que às vezes queriam ouvir minha opinião para colocar minha opinião dentro de um contexto para eu ser o caretão de plantão, né? Que vai lá falar contra a maconha. Alguém, né? Na cota. Desculpe só, eu tive a oportunidade de participar de um debate da Folha de São Paulo que eu tive que sair escoltado, né? Literalmente, foi sair de lá escoltado para defender essas ideias que eu estou defendendo aqui, e o que eu defendo, eu tenho mais de 200 de artigos internacionais publicados nessa área. Então, eu tenho um argumento técnico que é sofisticado, sinto muito falar, né? Mas eu tenho, mas num debate público, né, eu já tive que sair escoltado da Folha e acabei, ao longo dos anos, tendo que me recusar. Eu recuso, às vezes, eu gostaria de ir no Largo de São Francisco discutir essa questão, mas fui aconselhado por professores do próprio Largo de São Francisco a não ir, né, porque eu tenho essa tendência de ir com o peito aberto e ir para o debate intelectual. Mas nem sempre esses debates são intelectuais dessa forma que a gente está acostumado, né? Nós perdemos um pouco aí embora, doutor, o ativismo, embora seja legítimo, como o senhor disse, a gente sabe que tem muito autoritarismo. Quer dizer, há muitos ativistas que defendem a sua bandeira tentando impedir o argumento contrário àquilo que eles estão defendendo. Já assisti a muitas vezes em que o senhor passou por debates bastante complicados, e o senhor está contando aí que, enfim, já teve que sair escoltado. Mas mesmo nos debates midiáticos, o senhor enfrentou diversos ativistas, defensores da descriminalização, como no programa Roda Viva, que acabou tendo uma grande repercussão em 2013, quando o senhor foi, eu assisti, eu escrevi artigo, inclusive, baseado em respostas que o senhor deu a vários defensores da descriminalização das drogas, e eu considero muito importante trazer aqui para o Papo Antagonista, como a gente fez ontem, trazendo a Eliana Calmon, ex-ministra do STJ, que tem críticas aos ministros do STF, trazer certas vozes dissonantes, que muitas vezes não são repercutidas em boa parte da imprensa, né? Não dá para a gente generalizar, mas em boa parte dela. Agora, trazendo aqui para o foco do dia a dia, das pessoas, até do nosso convívio, eu vejo que existe muita dúvida. Qual é o ponto de vista do senhor sobre a gravidade do aumento do consumo da droga? Eu digo isso porque nos ambientes elitizados, e me parece que os ministros do STF e diversos parlamentares vivem nesses ambientes de elite, você já tem uma naturalização do chamado uso recreativo da maconha. Então, aquelas pessoas, elas não veem absolutamente nada demais, pessoas que integram esses grupos, tá? Elas não veem absolutamente nada demais em que a pessoa fume maconha, seja diariamente, seja no fim de semana, seja nas festinhas. As pessoas se acostumaram a ver essas cenas. E é como se aquilo não tivesse para elas qualquer consequência. Agora o senhor tem 40 anos aí de vida e testemunho sobre o que aconteceu em diversas famílias com usuários de drogas. Eu pergunto, qual é a diferença? Existe realmente esse uso recreativo sem consequência alguma? Isso quando a gente escala para uma descriminalização em nível nacional, isso vai deteriorando, vai demandando mais, inclusive, do setor de saúde pública. Como é que a gente pode distinguir? Olha, assim, se a pessoa tem lá 30, 40 anos e está fumando uma maconha ocasional, do ponto de vista de saúde pública, não tem significado nenhum. Ele que fique lá dentro do seu aconchego, da sua casa, fumando maconha, né? E a repercussão do ponto de vista de saúde pública é muito limitada. Mas à medida que você flexibiliza as leis, quem vai fumar não é essa elite
da Vila Madalena, aqui de São Paulo, ou dos ambientes que são protegidos. Quem vai fumar mais, vai começar mais precocemente, são os adolescentes, principalmente adolescentes pobres, né? Os Estados Unidos mostra isso, assim, que o grupo social que vai aumentar o consumo é principalmente a população negra americana, que vai começar a fumar aos 14 anos e vai fumar uma maconha mais forte. Do ponto de vista de saúde pública, é um outro tipo de fenômeno, né? Então, o quarentão, o tiozão que fuma a sua maconha lá, isso não me preocupa, não é uma prioridade de saúde pública. Agora, a adolescente que começa a fumar, no meu cenário de horror, né, começa a fumar cigarro eletrônico de maconha, isso não é nenhuma coisa de outro mundo, isso já está acontecendo nas classes mais abastadas. E não que o cigarro de maconha custe muito, R$200 você compra um cigarro eletrônico de maconha. Essa adolescente, a chance dele ter prejuízo cognitivo na escola, na memória, na capacidade de articulação, isso acontece muito frequentemente, a ponto de aumentar o risco de suicídio, aumentar o risco de transtornos psicóticos mais graves. Então, do ponto de vista de saúde pública, é um outro fenômeno. Minha preocupação é esse tipo de efeito, né? No Brasil, né, os últimos levantamentos falavam que tinha 5%, 6% dessa população usando maconha. Os dados mais recentes, não publicados ainda, já está para 12%. Então, nós dobramos o número de usuários de maconha nos últimos 7, 8 anos. Nos Estados Unidos, esse número chega a 44%. Quer dizer, do ponto de vista de saúde pública, quanto metade da população jovem está usando, independente da frequência, maconha, o impacto em termos de saúde mental é completamente diferente do que a gente se preocupar com o tiozão de classe média que quer fumar sua maconhinha. Não é isso que é o relevante do meu ponto de vista. O relevante é isso que a gente, infelizmente, vê como psiquiatra, é isso, às vezes, aquele adolescente que começa, por vários motivos, e até a própria percepção de risco desses adolescentes. Esse debate faz muito mal no sentido da percepção de risco da maconha. É por isso que, às vezes, nós profissionais de saúde temos que deixar um pouco mais sóbrio a ideia de que a maconha não é uma erva natural, né? Que se você for na internet, você vai ver que 99% das informações sobre maconha é isso, que a maconha não faz mal, que é uma erva natural, que faz menos mal que cigarro. É toda uma narrativa enjoativa que, para nós, profissionais de saúde, que vêem as pessoas tendo surtos psicóticos, incapacitação na escola, e as famílias vendo a queda de produção desses adolescentes, é meio assim, muito violento para nós e principalmente para as famílias, né? Ter que só um pontinho, doutor, só um pontinho, rapidamente, Grabe. Tem a questão da esquizofrenia também. Aliás, eu vi um vídeo do senhor explicando a questão genética para rebater determinadas narrativas, que existiria uma predisposição, mas que pode não se manifestar, só que a maconha eventualmente facilita a manifestação da esquizofrenia? Sim, hoje em dia, as doenças, ela não é assim, você tem um gene e você vai ter a doença, né? Eu posso ter o gene da esquizofrenia, mas o fato de nunca ter fumado maconha, o gene nunca foi acionado. Na medida que você tem o dobro de adolescentes que se expõem à fumaça da maconha, ele vai ter mais chance de aqueles genes que estariam dormentes ali e não se manifestariam, eles vão ser acionados e vai ter depressão, vai ter esquizofrenia. 15 a 20% dos novos casos de esquizofrenia são devidos ao aumento de maconha. É isso que os estudos mais modernos mostram. E a esquizofrenia é a pior doença em psiquiatria, né? Porque ela é uma incapacitação para o resto da vida, né? Então, não é um detalhe você ter mais de 20% de esquizofrênicos no mundo, somente no mundo desenvolvido, que tem mais acesso a essas maconhas mais fortes. Teve estudo publicado no Lancet das principais capitais europeias, onde aconteceu exatamente isso. Jovens
que usam essas maconhas mais fortes, como o skunk, tem risco maior de ficar esquizofrênico, e 20%, né? A esquizofrenia é uma doença pouco frequente, 1%, você pode falar, mas vai ser 1% dessa população que vai ficar o resto da vida incapacitado, dependendo da família, porque o Estado, né, não vai dar o suporte, né, para essas pessoas que desenvolvem um transtorno mental crônico, né? Vai ser um peso para as famílias. É isso que está em jogo no julgamento, acho que da Associação Brasileira de Psiquiatria e das pessoas que têm o mínimo contato com esse problema, né? Carlos Greve. Professor, uma preocupação que é descartada por muitas das pessoas que falam sobre consumo de maconha é a maconha não vicia, é muito difícil ela viciar, né? Então eu queria que de um lado o senhor falasse sobre maconha e vício, e também que falasse um pouco sobre outros efeitos possíveis do uso, principalmente o precoce, a que o senhor estava se referindo, né? Porque não necessariamente a pessoa vai desenvolver um vício, mas me parece que o uso precoce da maconha pode acarretar outros prejuízos ao desenvolvimento cognitivo e tudo mais, né? Então, eu gostaria que o senhor comentasse ou falasse sobre esses dois aspectos, maconha e vício, e outros possíveis prejuízos ao desenvolvimento mental do jovem que consome maconha, que não eventualmente vai virar um viciado, né? Se você vê, por exemplo, você fala, o chá de cocaína usado nos Andes por centenas, milhares de anos, nunca viciou ninguém. Por quê? Por causa que a cocaína, na forma de chá, tem um efeito energético e que não causa dependência. Mas a mesma cocaína, na forma de crack, causa uma dependência absurda que nós temos aqui em São Paulo, né? Essa realidade nos esfregando na cara o potencial da mesma cocaína, que na forma de chá não causa dependência, e na forma de crack causa uma dependência desesperadora. A mesma coisa com a maconha. Você pegar aquela maconha de Woodstock, né? Nós que talvez eu já tenho, eu não vivi Woodstock, mas a cultura de Woodstock, aquela maconha não viciava, né? Mas a maconha que se tem hoje, né, que é uma maconha muito mais forte, né? O que vai causar dependência de uma droga é a concentração daquela droga. Você fala, a cerveja causa dependência, a cerveja é 5% de álcool, é mais difícil alguém consumir um grande volume de cerveja a ponto de se tornar dependente da cerveja. Muito embora, mas se você tomar uísque ou pinga, que tem uma concentração de 40%, 45% de álcool, você tem a chance muito maior de ficar dependente. A mesma coisa a maconha. Os livros da década de 90 falavam exatamente que a maconha não causava dependência. Da década de 90, do século, desse último século, nos últimos 20 anos, não tem. Esse é um assunto pacificado, né, que causa dependência. Mais ou menos 30% dos usuários de maconha têm algum nível de dependência, porque a maconha está mais forte. Essa é a explicação mais que a gente tem que entender essa complexidade. Não tem como, porque senão você fica com uma visão geral. Maconha não causa dependência. Não, depende da maconha. Essa maconha que a gente está tendo aqui, e mesmo nos Estados Unidos, os próprios locais de venda legal da maconha estão produzindo maconhas cada vez mais fortes, a ponto até mais forte do que o tráfico de drogas nos Estados Unidos, né? Porque eles cultivam geneticamente a maconha e acaba criando uma maconha bem mais poderosa e causadora de dependência mais vigorosa, né? Então, assim, que causa dependência, causa, e vai causar cada vez mais, porque essas maconhas vão vir mais poderosas e as pessoas vão estar... O mercado ilícito ou lícito vai estar ofertando maconhas cada vez mais impactantes do ponto de vista cerebral e causadoras de dependência. Agora, no outro lado da moeda, mas a mesma coisa, quer dizer, essas maconhas mais poderosas
usadas no cérebro em desenvolvimento, né? A gente tem que saber que dos 15 até os 25 anos, o cérebro está em desenvolvimento vigoroso. O cérebro da criança está se preparando para o cérebro do adulto. Aí você expor o cérebro do adolescente a essas maconhas vai desregular a memória, atenção, concentração, aquilo que a gente chama de função executiva, né, que é a capacidade de pensar, planejar e executar uma coisa após a outra. É por isso que o estereótipo assim, social do usuário de maconha é aquele cara que não fica violento, né, fica lá deitado sem fazer nada, sem ficar produtivo e ficar um dependente econômico da família, né? Então, os dados americanos já mostram isso, que os usuários adolescentes de maconha não terminam college, não acaba a profissionalização e fica num tipo de dependência econômica das famílias. Isso já está acontecendo aqui no Brasil, de você ver algumas gerações aí de pessoas que, às vezes, têm filhos e não conseguem cuidar dos seus filhos. Isso a gente vê todo dia, né? Que às vezes a pessoa, que os usuários de maconha, eles têm filhos, né? Mas não conseguem trabalhar e acaba tendo efeito da segunda geração. Os avós, que deveriam só estar mimando os filhos, tendo que cuidar dos netos, pagando colégio, pagando um monte de coisa, porque os filhos usuários de maconha não conseguem trabalhar, ou se consegue trabalhar, trabalha num nível muito básico, que esse que é o efeito da maconha. Não precisamos nem falar das pessoas ficarem esquizofrênicas, ficar deprimidas, os quadros psiquiátricos maiores, mas tem essa queda de rendimento que impacta, né, inclusive nos filhos dos usuários de maconha, né? Doutor, professor, tem mais uma pergunta para o senhor, mas só registrar aqui algumas mensagens no nosso chat. Silvia Naldoni diz que foi sua aluna com muito orgulho, dá parabéns pela sua coerência de sempre, obrigada por todo o conhecimento que passa, sem dificuldade, com tanta segurança. Kelly Gamelthorpe diz que esquizofrenia é triste e o Estado não está preparado. A Beth Papa diz, debate honesto, muito bom. Melita Bares diz, eu acho que o STF não foi eleito e não poderia decidir isso. A competência é do Congresso Nacional. Muita gente participando aqui no chat. E eu vejo, doutor, há 10 anos pelo menos, né, desde aquela roda da qual o senhor participou, que o senhor rebate aquela alegação de que a tendência no mundo todo é da descriminalização. E muitas vezes no debate nacional a gente vê ativistas apelando a esse discurso de que em tantos países isso aconteceu, etc. Às vezes os ativistas nem sequer estão preparados para detalhar aquilo que acontece nos outros países, mas é um certo argumento de autoridade. Eles dizem que em tantos países, ou nos países de primeiro mundo, isso já acontece, o Brasil, portanto, está atrasado, precisa correr atrás. O que o senhor avalia agora, 10 anos depois? Eu vejo que o senhor ainda continua rebatendo, e talvez, para trazer ali um elemento específico que se tornou até mais folclórico, quer dizer, todo mundo sabe que em Amsterdã, na Holanda, você tem o acesso liberado à maconha, etc. O que esses casos específicos trazem como experiência para a gente? Eu acho que assim, faz parte da mitologia, da argumentação de um debate polarizado, você criar factoides, né, para poder alimentar a narrativa do discurso, né? Mas quando você vê, né, o pessoal que defende a legalização, teve uma reunião em Nova York há uns 5 anos atrás, que a próprias mídias brasileiras falam, não, as Nações Unidas vão legalizar a maconha, que vai ter lá nessa reunião lá em Nova York, e não aconteceu nada, né? Porque basta você ter ido numa reunião multilateral desse assunto, de você ver que o Japão, né, por exemplo, o Japão, eles têm consumo de maconha de 0,5% da população japonesa, né? Mesmo na China, na Malásia, né, Singapura, nos países nórdicos, que já tiveram políticas mais liberalizantes e voltaram, refluíram tudo. Mesmo a Holanda, que agora está cada vez mais restrito quem pode comprar maconha nos coffee shops, né? Não é você ir lá, não sendo holandês, que você vai lá e entrar, você não faz mais isso. Então, existe toda uma política que é difícil fazer. A Holanda
por ter assumido essa postura, né? Mas se você fala lá, se você visita lá a Holanda, não só em Amsterdã, no Red Light District, mas você vai para os outros lugares, os holandeses não têm tanto uma atitude tão favorável à legalização, né? Então, é essa complexidade que, às vezes, a narrativa do discurso apaixonado vai levando, que a gente quer nos convencer, ou convencer a sociedade brasileira que perdemos a guerra às drogas, então agora nós temos que legalizar tudo. Essa é uma narrativa empobrecedora, do meu modo de ver. Primeiro que nunca teve uma guerra às drogas no Brasil, assim, teve uma falta de política. Nós nunca tivemos política de prevenção às drogas, nunca tivemos uma política coerente, minimamente coerente, às drogas. Então, nunca houve uma guerra às drogas, houve uma reação descoordenada de vários tipos de políticas de drogas no Brasil. Mas nunca houve uma perseguição aos usuários de drogas. Eu repito de novo, né? Se você vai na Cracolândia, tem algum... estamos há 25 anos convivendo com a Cracolândia. Se tivéssemos uma sociedade absolutamente intolerante aos usuários, já teria prendido, as pessoas já teriam sido presas, eles sofrem muito mais violência entre si mesmos lá na Cracolândia, ou em relação ao próprio crime organizado, né, do que com uma violência policial. O lugar mais policial da cidade de São Paulo é a Cracolândia, mas de alguma forma vai para proteger, né, os usuários, e infelizmente acho que acaba protegendo até o próprio crime organizado do que uma violência contra os usuários, né? Então, acho que faz tudo parte dessa narrativa, né, de que nós temos que jogar a toalha e a legalização seria a melhor solução que resolveria todos os nossos problemas com as drogas. O crime organizado iria vender flores em Copacabana, né? Esse tipo de figura acaba prevalecendo nessa narrativa, quando o mundo é mais complexo que isso, né? E eu não tenho dúvida que não precisa ir longe, né? Mas se você for nos países escandinavos, você vai ver que não se fala isso de legalização, porque eles já abandonaram essa política, né? E vários desses outros países que eu mencionei não tem esse debate tão fácil, né? Que infelizmente está prevalecendo aqui no Brasil, né? Quando eu falei, aliás, que eu escrevi a respeito da sua participação naquele Roda Viva, foi justamente sobre esse ponto, em que o senhor diz que, na verdade, a guerra às drogas nunca existiu no Brasil. Se aceita essa premissa, muitas vezes, em discussão, mas, como o senhor falou, quer dizer, aquele conjunto de medidas devidamente organizado em nível nacional e até com uma integração estadual, municipal, nunca houve. Porque há reações policiais em determinadas localidades, e aí há escândalos de excesso, de abuso, então se pega tudo aquilo para fazer um caldeirão e dizer que não funciona, né, que é uma alegação geral, quando algum ativista quer emplacar a sua agenda, e pronto. Só que o debate, obviamente, é muito mais complexo. É só para indicar aqui aos nossos espectadores que esse meu artigo é FHC, maconha e o fracasso, entre aspas, da repressão inexistente, publicado na minha coluna na Veja, em 29 de dezembro de 2014. Ali, no ano seguinte, a participação do Dr. Ronaldo Laranjeira no Roda Viva, e eu citei ali várias declarações que ele deu. Graeb, tem uma última pergunta para o senhor, diga. Professor, qual seria, a seu ver, o melhor ponto de partida para uma discussão consequente sobre uma legislação, uma política sobre o uso de drogas no Brasil? Olha, Gabi, né, engatando até no comentário do Felipe, eu acho que quem comanda a política de drogas no Brasil é o crime organizado. O crime organizado, né, de norte a sul. Se você for no interior do Nordeste hoje em dia, você vai ter o crime organizado vendendo drogas lá. Então, nas grandes cidades, sei lá, na Cracolândia, nós estimamos por pesquisa que a Cracolândia, por mês, gira em torno aí de uns 9 milhões de orçamento para o grupo que atua lá. Cada usuário da Cracolândia gasta, em média, R$140 por dia de crack. E o dinheiro vem de fruto de crime, de prostituição, de roubos,
e tudo mais, né? Então, do ponto de, para mim, assim, lógico que eu sou psiquiatra e o meu foco é a saúde, né? Então, eu poderia facilmente falar, vamos começar pela saúde, pela prevenção nas escolas, né? Políticas preventivas. Eu pensaria em políticas preventivas para começar nos municípios. Eu não acredito que o Estado, o governo federal vai fazer uma grande política de drogas no Brasil. Isso eu não vou ver, né? Do tempo que me resta da minha vida, isso eu não vou ver. Mas eu acredito que alguns municípios poderiam se transformar em modelos, quer seja de prevenção nas escolas, de intolerância ao tráfico nas cidades, porque mesmo no interior de São Paulo, que tem uma grande estrutura social, o crime organizado prevalece. Você tem nas pracinhas das pequenas cidades do estado de São Paulo, que tinha, na minha geração, tem aquele ideal meio romântico da pracinha do interior. Hoje em dia, essas pracinhas viraram pontos de tráficos em todas as cidades do estado de São Paulo. Então, assim, um ramo seria de você tentar políticas municipais consistentes, integradas, e que ousasse ter uma determinação, como, sei lá, na Islândia, o melhor programa de prevenção é na Islândia, um país de 250 mil habitantes, que consegue fazer uma política de prevenção muito vigorosa e que é um modelo para o mundo, mas é um país de 250 mil habitantes e que poderia ser feito em cidades aqui no Brasil. Então, acho que esse seria um bom começo, né, para se articular isso, mas os municípios são muito pouco, eles têm pouco conhecimento, articulação, eles têm muita boa vontade, né? Eu vejo isso acontecer, você vê que tem pessoas muito motivadas, mas a gente não falta articulação, conhecimento de como fazer um programa de 5, 10, 15 anos para fazê-lo surgir numa cidade no interior do Brasil. Por outro lado, desculpa me alongar, mas eu acho que tem a questão emergencial, que é o crime organizado. O crime organizado e o consumo de drogas, ele é um fenômeno que está consumindo a sociedade brasileira, está consumindo a democracia, está consumindo o sistema, os municípios, as câmaras municipais, vários processos de contratos públicos no Brasil. Eu acho que o crime organizado não dá para a gente ter uma ingenuidade e falar, vamos fazer um grande projeto de prevenção que vai durar 15 anos. Eu acho que em 15 anos, prevalecendo o crime organizado, nós vamos estar num narco-estado. Mas tem esse conceito de que alguns países que foram perdendo, alguns países africanos se transformaram em narco-estado, e a própria Venezuela, no meu modo de ver, também se transformou num narco-estado. E o meu medo é que... O Equador está indo pelo mesmo caminho, aparentemente, né? Tivemos agora um candidato à presidência da República assassinado por narcoterroristas. Então, me parece que é uma realidade cada vez mais comum aqui na América Latina, e no Brasil o poder é muito grande, de fato, doutor. Um detalhezinho para encerrar. O senhor argumenta, então, que mesmo com a descriminalização do porte, não se liquida a venda e, obviamente, o lucro por parte de narcotraficantes, porque muitas vezes eles vendem um produto com uma concentração maior e, eventualmente, a um preço melhor? Seria isso na sua avaliação? E eles acabam até se apropriando de grandes áreas públicas para plantio. Se você pegar o que acontece na Califórnia, o norte da Califórnia, né, o crime organizado, ele dominou todo o norte da Califórnia. Tem até um filme na Netflix sobre isso, mas eu acompanho muito a Califórnia porque ele é um estado teste, né? Um estado maravilhoso sob vários aspectos, né? Eu sou um grande fã da Califórnia, mas ela está sendo destruída em parte pelo crime organizado. Então, o crime organizado ele é muito mais dinâmico, ele faz produções mais fortes da maconha, mas ele está, mesmo nos Estados Unidos, o estado da Califórnia, né? São Francisco, né? É uma cidade contaminada pela droga, pelos sem-tetos, de uma forma que a gente não reconhece mais São Francisco hoje do que era há 20 anos atrás. Mas o estado da Califórnia, e aqui, como você bem falou, na América Latina, você tem vários focos,
né, de narco-estado, quer seja no Equador, a ponto do próprio São Salvador, que assumiu um novo presidente lá, que teve que prender 65 mil pessoas e destruindo as gangues para o país ter o mínimo de segurança lá em relação às gangues e ao crime organizado. Então, você começa a ter não só a invasão do crime organizado em vários setores da sociedade, mas algumas posturas bem mais radicais para resolver um negócio que poderia ter uma dinâmica seguindo as regras democráticas, mas precisaria de um Estado e de uma sociedade mais vigorosa e que não se encantasse com esse canto fácil da sereia da legalização, né? Doutor Ronaldo Laranjeira, aliás, várias coisas que o senhor falou me lembraram um tweet meu de 10 anos atrás, 29 de maio de 2013. Eu falei, em nome do consumo recreativo de drogas pelos adultos, sempre se chegará ao consumo de drogas pelas crianças no recreio. Quer dizer, foi até a questão que eu coloquei para o senhor, e o senhor acabou citando esses dois lados, né? O tiozão que usa de modo recreativo, esporadicamente, e acaba tendo muitas vezes uma bandeira de descriminalização, mas quando você toma uma decisão dessa que envolve uma larga escala, as crianças, os adolescentes acabam aumentando o seu consumo, pessoas pobres, sem tanta estrutura, e aí gera todo um drama familiar, o Estado eventualmente não dá conta, e eu acredito que o senhor, em todas essas décadas, testemunhou muitas famílias desestruturadas pelo vício de usuários ou pelo uso contínuo, com todos esses prejuízos que o senhor citou. Agradeço imensamente sua participação aqui no Papo Antagonista, doutor Ronaldo Laranjeira. Senhoras e senhores, a gente sempre vai trazer aqui vozes dissonantes para debater os assuntos de uma maneira mais aprofundada para vocês. Boa noite, bom trabalho. Boa noite, eu agradeço a oportunidade.